Então, olá pessoal, me chamo Francisco Patrício e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso de parasitologia. E o nosso tema de hoje é leishmaniose. Então, a leishmaniose as leishmanioses, na verdade, elas são um conjunto de doenças causadas por um protozoário unicelular, que é denominado de leishmania. E esse gênero Leishmania ele é composto por várias espécies, foi descoberto em 1903 e pertence à ordem Kinetoplastidae e à família Trypanosomatidae. Então, eles vão pertencer à mesma ordem e família do Trypanosoma cruzi. Então, consequentemente, vocês vão ver no decorrer da aula que algumas formas das leishmanias elas vão ter características semelhantes ao do Trypanosoma cruzi, justamente, devido a essas características de apresentarem classificações parecidas. Esses protozoários, eles são heteroxênicos, então eles vão ter o desenvolvimento, para que eles tenham o desenvolvimento completo, eles vão ter tanto que os mamíferos como hospedeiros, e também vão ter um invertebrado como vetor, para concluir aí esse ciclo biológico, em que nós temos cerca de 20 espécies que são consideradas patogênicas para o homem. Mas como é que essa leishmania ela vai ser transmitida para o homem? Então, ela vai ser transmitida por meio da picada das fêmeas de flebotomínio, que são comumente denominados de mosquito palha. Então, somente as fêmeas do flebotomínio podem estar perpassando esse parasita para o homem. Então, é uma informação muito importante que a gente sempre tem que estar gravando. Sobre a reprodução, esses protozoários, eles podem se reproduzir por divisão binária, E como é que acontece esse processo? Então, basicamente, nós vamos ter uma célula aí do protozoário e essa célula vai dar origem a uma segunda célula. Aqui na imagem, nós podemos ver duas formas distintas desses protozoários, em que aqui nós podemos observar a forma de A mastigota, em que evidenciamos aqui uma mastigota sozinha, na parte mais superior temos várias mastigotas sozinhas, que têm essas formas ovais, elípticas, ou ainda arredondadas, em que, no caso, nós só podemos observar aqui nessa imagem em específico, uma mastigota dando origem a outra. E já aqui na imagem B, nós podemos observar as promastigotas, em que aqui temos as amastigotas únicas, sozinhas, e aqui temos uma promastigota passando pelo processo de reprodução, de divisão binária. Sobre as características morfológicas, nós temos como classificação aí a presença de três formas distintas desse parasita. Temos as amastigotas, que elas vão estar presentes no interior de células fagocitárias ou livres dos mamíferos. Então, aí no interior das células dos homens, fagocitárias dos homens também, ou podem se apresentar livres. Elas são ovais, esféricas ou fusiformes, como podemos observar nas duas imagens. O núcleo, ele vai ser um núcleo grande e arredondado. O cinetoplástico, ele vai ser pequeno e vai ter forma de bastão, como podemos observar aí nas imagens. E pode ou não haver a presença de vacúolos que sejam visualizados. Além disso, não há a presença de flagelo livre. A promastigota, por sua vez, ela já vai diferir bastante da mastigota pelo fato de que ela vai estar presente somente no trato digestivo do hospedeiro invertebrado. Então, a gente não é para ter promastigota nos mamíferos. A gente não vai encontrar promastigota no homem. A gente vai encontrar somente a mastigota, em que essas amastigotas elas vão ser alongadas, certo? O núcleo ele vai ser arredondado e vai ser central, enquanto que o cinetoplástico ele vai estar presente entre o núcleo e o flagelo. Então, o cinetoplástico ele vai estar localizado anteriormente ao núcleo. E a paramastigota ela vai estar presente também no hospedeiro invertebrado. Elas vão ter uma característica oval ou ainda arredondada, vão ter pequeno flagelo livre, e o cinetoplástico ele vai estar localizado
em uma região mediana aí bem próxima ao núcleo, em que ela vai ter de 5 a 10 micrômetros de comprimento e de 4 a 6 micrômetros. Já em relação às leishmanioses, nós temos a leishmaniose tegumentar americana, que ela pode se apresentar em várias formas, e também temos a leishmaniose visceral. A leishmaniose tegumentar americana, ela vai ser uma doença de caráter zoonótico e que ela vai ter diferentes formas clínicas. Ela pode ter a forma cutânea localizada, em que vamos ter a presença aí de úlceras, que pode ser uma úlcera ou mais de uma úlcera. Essa úlcera geralmente ela vai ter bordas muito bem delimitadas. Ela vai ser uma úlcera também que vai ser indolor. Nós temos também a forma cutânea mucosa, em que vai ter todo o acometimento da região nasofaríngea. E temos também aí a cutânea difusa, em que a cutânea difusa ela se difere das demais, porque a lesão ela vai ser do tipo nodular, como podemos observar na imagem. Então, o indivíduo, ao invés de desenvolver úlceras, ele vai desenvolver nódulos. Então, isso permite, por exemplo, que o profissional médico ele consiga distinguir facilmente entre as formas de leishmaniose tegumentar americana devido a essas características que eu citei para vocês. Mas, no decorrer da aula, obviamente, eu vou continuar trazendo aí outras características que são importantes. Nós temos diversos agentes etiológicos que podem causar esse tipo de leishmaniose, né? Só que nós temos 3 aí que são mais importantes. Leishmania viana brasiliensis, Leishmania viana guianensis e Leishmania viana amazonensis. Esse viana, pessoal, ele trata justamente do subgênero, tá bom? Então, a gente vai ter tanto viana, como a gente também vai ter leishmania. Mas nós podemos denominar basicamente Leishmania brasiliensis, Leishmania guianensis e Leishmania amazonensis, omitindo esse nome viana. Só trouxe para vocês para que ficasse mais didático e para que vocês compreendam, né, que se trata do subgênero, caso vocês encontrem essa informação aí em livros ou em outra situação. Então, o hospedeiro invertebrado responsável por causar a leishmaniose tegumentar americana ainda continuam sendo os flebotomíneos, tá certo? Só que a gente vai ver que tem espécies de flebotomíneos que vão ser comumente observadas na leishmaniose tegumentar americana e outras que vão ser observadas na visceral. Então, eu vou trazer para vocês as informações gerais, tá bom? Então, o hospedeiro invertebrado, ele vai ser um pequeno inseto da ordem de Ptera, família Psicodidae, subfamília Flebotomina, em que o causador, pessoal, o gênero causador por essas doenças é o gênero Lutzomia. Então, aqui nós temos as espécies que estão relacionadas aí ao desenvolvimento da leishmaniose tegumentar americana. Então, lembrando, essas espécies, elas vão estar associadas à tegumentar americana. As espécies associadas à visceral são diferentes e eu vou trazer para vocês no decorrer da aula. Então, professor, então, esses invertebrados, né, esses vetores biológicos, eles pertencem ao gênero Lutzomia. Então, como é que a gente consegue diferir? Então, basicamente, a principal característica que permite diferir é justamente a questão da genitália da fêmea e do macho. A fêmea, ela vai ter uma genitália arredondada, enquanto que o macho ele vai ter uma genitália mais desenvolvida, mais cheia de ornamentos. Em que é interessante ressaltar que, além disso, né, a fêmea ela também vai ter um aparelho bucal mais bem desenvolvido, pontiagudo, enquanto que o do macho vai ser menos desenvolvido. Então, somente a fêmea, né, vai ter a característica de ser hematófaga, em que, no caso, quando ela está fazendo o reparto sanguíneo, quando ela está se alimentando, ela vai causar aí caso ela esteja contaminada, obviamente, ela vai causar a infecção dos mamíferos, incluindo os seres humanos. Além disso, quando essa fêmea ela pica o ser humano, né, quando o Lutzomia pica o ser humano, libera uma substância chamada de maxidilam, em que essa substância ela vai ser imprescindível para que o inseto
ele consiga tanto, tanto se alimentar, como também ocasionar no desenvolvimento da doença, em que, no caso, essa substância ela vai ser vasodilatadora. Então, quando ocorre essa vasodilatação, o sangue ele vai passar mais tempo, né, ali naquela região do vaso e vai permitir com que justamente com que o inseto, né, ele consiga sugar esse sangue com maior facilidade. Além disso, vai ser antiagregante, anticoagulante, impossibilitando a agregação de plaquetas e formação de coágulo, o que também vai ser muito bom para que o inseto consiga se alimentar sem grandes problemas. E também essa substância ela vai ter características imunomodulatórias. Então, ela vai conseguir modular o sistema imunológico, em que vai contribuir para a quimiotaxia de monócitos. Então, ela vai atrair monócitos para esse local, o que é muito interessante para a doença. Por quê? Porque a leishmania ela vai entrar nesses monócitos, ela vai se desenvolver, se replicar rapidamente, vai causar a morte desse monócito, vão ser liberadas e vão conseguir parasitar outros tecidos do corpo no decorrer desse processo. Então, é simplesmente fantástico para o hospedeiro, para o hospedeiro invertebrado, né? Na verdade, para a leishmania, que o hospedeiro invertebrado ele tem essa substância, porque isso facilita tudo, facilita o desenvolvimento da doença. Então, esses hospedeiros invertebrados, eles são comumente encontrados nos galinheiros. Por quê? Porque nos galinheiros, eles vão conseguir fazer o reparto sanguíneo. Então, eles vão se alimentar dessas aves, o que é preocupante. Por quê? Porque em casas que tenham galinheiros, pode ser que haja a presença de flebotomínio. E se algum desses flebotomínios se encontre infectado, né, isso pode causar aí a infecção do ser humano ou de outro tipo de mamífero que seja picado por esse inseto. Então, os homens e os cães, eles são alvos no peridomicílio. E eles acabam sendo atacados por esses flebotomínios no início da noite ou ainda no entardecer. Enquanto que raposas e cães do campo, eles são considerados reservatórios, mas são reservatórios silvestres, tá bom? E o que significa isso, professor? Significa que o mosquito vai lá, contamina a raposa e os cães do campo, e essas raposas e cães do campo vão ficar com essas leishmanias lá nos tecidos, né? Então, quando um flebotomínio saudável, um flebotomínio que não está contaminado por leishmania, chega e pica essas raposas ou esses cães do campo, automaticamente ele se contamina e ele vai poder depois infectar aí outros mamíferos, incluindo os seres humanos. Então, raposas e cães do campo, eles são os principais reservatórios silvestres. Além disso, alguns estudos também têm demonstrado a presença de algumas espécies de leishmanias em ratos e gatos, e os cães, né, os cães domésticos, eles são os principais reservatórios domésticos das leishmanias. Então, é muito perigoso ter cães em casa devido a essa característica. Por quê? Porque o cão, ele tá ali saudável, né? Esse cão, ele vai ser picado por um flebotomínio que está contaminado e automaticamente ele se contamina. Isso faz com que outros flebotomínios que se encontrem na região e que não estejam contaminados ainda, ao se alimentarem do sangue desse cão, eles acabem se contaminando e, ao se contaminarem, consequentemente, esses flebotomínios vão estar aptos a infectar outros mamíferos, incluindo os seres humanos que estão ali na região do domicílio. Então, para quem cuida de cachorro, para quem tem cachorro em casa, vários cuidados são necessários, como o uso de repelentes, o uso de mosquiteiros, tem alguns tipos de coleiras específicas. Essas coleiras, elas liberam certos tipos de substâncias que podem permitir o afastamento dos flebotomínios. Então, vários cuidados devem ser tomados para quem tem cachorro, para quem cuida de cachorros, justamente porque eles podem ser alvos aí, né, das leishmanias, não só desenvolvendo a leishmaniose canina, mas também podendo fazer com que o dono adquira a leishmaniose depois devido à presença desse animal infectado na casa.
Além disso, esses hospedeiros invertebrados, eles têm voo curto e eles fazem essa hematofagia, né, se alimentam desse sangue no crepúsculo e no início da noite. Já em relação aos hospedeiros vertebrados, há uma grande quantidade de opções aí para os flebotomíneos, uma vez que esses roedores, uma vez que os flebotomíneos, eles podem acometer roedores, podem acometer também tatu, tamanduá, preguiça, assim como também os gambás e os canídeos. Então, vários tipos de cães, né, que são justamente os reservatórios domésticos, como eu falei. Então, essa informação, ela não pode sair da mente de vocês. Vocês sempre têm que lembrar acerca dos reservatórios domésticos, tá bom, pessoal? Que é importantíssimo para que a gente possa quebrar, por exemplo, a cadeia de transmissão. Ter essa informação é importante por isso. Além disso, temos ainda a questão dos primatas, que podem também ser infectados. E dentre esses primatas, nós incluímos o homem. Já que nessa imagem, nós podemos ver, né, o ciclo biológico, podemos ver a forma como esses protozoários conseguem se desenvolver. Então, basicamente, como é que vai acontecer esse ciclo biológico? Nós vamos ter aí o flebotomínio contaminado, tá? Esse flebotomínio contaminado, ele pica o ser humano, e ao picar o ser humano, ele vai liberar promastigotas. Essas promastigotas, elas vão adentrar no interior de macrófagos e vão se transformar em amastigotas. Essas amastigotas, elas vão se desenvolver, elas vão se replicar, causando aí a destruição desse macrófago. E ao destruir esse macrófago, isso vai permitir com que essas amastigotas elas possam migrar para vários outros tipos de tecidos, não somente macrófagos. Então, ou essas amastigotas, elas migram para outros tecidos, tá? Ou então, elas vão ser sugadas por um novo flebotomínio. Então, esse flebotomínio, ao ingerir os macrófagos contendo as amastigotas, vai fazer a digestão das mesmas, né? Essas, por sua vez, vão em seguida, né, lá já na região do trato gastrointestinal desses flebotomíneos, nós vamos ter a transformação dessas amastigotas em promastigotas, e essas promastigotas, por sua vez, elas vão se dividir e vão migrar para a região da probóscita do flebotomínio. Professor, o que é a probóscita? A probóscita é justamente o aparelho bucal. Então, eles vão para o aparelho bucal, fazendo com que, no momento de picar um outro ser humano, ou ainda de picar um outro mamífero, as promastigotas elas sejam diretamente liberadas, tá certo? Só que nós vamos ter, pessoal, uma situação aí distinta, em que as promastigotas elas podem ainda migrar para outras regiões do flebotomínio. Observou-se que no caso dos pertencentes ao subgênero Viana, as promastigotas elas vão migrar para a região intestinal e vão se transformar em paramastigotas. Nessa região, em seguida, essas paramastigotas elas vão sofrer transformações novamente em promastigotas e depois vão migrar para a região da faringe do inseto. Enquanto que no caso do subgênero Leishmania, essas promastigotas, elas vão migrar para a região do estômago, se tornando paramastigotas, e a partir daí elas vão começar a colonizar o esôfago, e depois elas vão colonizar o esôfago e faringe, e nesse lugar vão conseguir se transformar nas promastigotas metacíclicas, que são justamente as responsáveis por causar o processo de infecção no ser humano. Então, depois da gente ver essas características gerais, agora a gente vai passar para as formas clínicas. Então, dentre as formas clínicas, da leishmaniose tegumenta-americana, nós vimos que tem 3 tipos. O primeiro tipo é a leishmaniose cutânea. Essa leishmaniose cutânea ela pode ser causada por alguns tipos de leishmania,
que são elas leishmanias brasilienses, amazonenses, guianenses e mexicana. Lembrando que brasilienses, amazonenses e guianenses, elas estão bastante presentes no nosso país, no Brasil, em que, no caso, pode haver o surgimento, pessoal, de úlceras, em que essas úlceras elas vão ter bordas bem delimitadas, tá certo? E elas podem ser úlceras únicas ou úlceras múltiplas, e essas úlceras elas podem ser leishmanióticas típicas, que são justamente essas úlceras muito bem caracterizadas, arredondadas, com bordas bem delimitadas, ou ainda elas podem ter formatos de verrugas ou de framboesa, em que, no caso, elas surgem entre 2 a 8 semanas após o processo de infecção. Já a leishmaniose cutâneo-mucosa, ela vai ser causada pela Leishmania brasiliensis, em que ela vai atingir basicamente mucosa e cartilagens, em que há o acometimento principalmente de nariz, faringe, boca e laringe. Entretanto, também há alguns casos em que essa leishmania ela pode também estar acometendo a região da orelha, em que o principal local em que ela vai agir vai ser a região do septo nasal. Então, ao agir nessa região do septo nasal, vamos ter toda uma condição de eritema, em que esse eritema vai ser a característica de vermelhidão na região, e ainda um processo de inflamação, que vai culminar em ulceração, que vai ser justamente o processo de surgimento, né, dessas lesões ulcerativas, lesões em forma de úlcera. Essas lesões, por sua vez, ao continuar esse processo inflamatório e esse processo de destruição por parte do parasita, nós vamos ter uma situação em que todo o septo nasal ele vai ser destruído, em que vai originar justamente o nariz que eles chamam de nariz de anta. Como podemos observar aqui na imagem, né? Esse senhor, ele já não apresenta mais o septo nasal e o nariz dele ele vai ter essa característica de nariz de anta. E vejam também, pessoal, que não só o nariz desse indivíduo está acometido, mas também toda a região, né, da boca e lábios foram acometidas. Já a leishmaniose cutâneo difusa, ela vai ser causada pela leishmania brasiliensis. Ela vai acontecer num paciente em que ele não vai responder à leishmania, tá certo? Em que, no caso, como característica principal, nós vamos ter a presença aí de múltiplas lesões nodulares, ou seja, lesões não ulcerativas. Então, a gente não vai ver úlcera, a gente vai ver nódulo nesse tipo de indivíduo. É de difícil tratamento e ela é a mais rara de acontecer entre esses 3 tipos de leishmania. Sobre o diagnóstico ele pode ser feito por biópsia ou ainda por raspado da lesão, em que utiliza-se alguns tipos de coloração específicas, como de Romanowski, de Ems e Leishman, além de exame histopatológico. Pode-se também utilizar meios de cultura ou cultivos em animais, e também pode haver a investigação do DNA por meio da utilização de técnicas de PCR. Como imunológicos, pode-se utilizar imunofluorescência indireta. Além disso, um outro tipo de diagnóstico imunológico interessante é o teste de Montenegro, em que basicamente pega-se, né, a região da face interna do braço do indivíduo, injeta-se aí por via intradérmica cerca de 0,1 ml do antígeno, e daí espera-se um período de tempo determinado e observa-se se houve a formação de algum tipo de reação inflamatória, que ela pode se apresentar como nódulo ou como pápula, em que ela vai atingir o auge entre 48 e 72 horas. A partir daí, né, vai ser feita a medição para observar qual o tamanho, né, desse nódulo ou dessa pápula, em que, no caso, a presença, né, já indica positividade.